o ponto decisivo pra gente foi o terceiro round. E a hora que o Carlão foi querer calibrar pra não ter porrada, o Gary, ele vem de 11 nocautes seguidos. Então é difícil você falar pra um cara que ele precisa pontuar quando toda a luta ele nocauteia. Eu saí com a sensação que a gente perdeu pra gente, sabe? Elites, o Pablo Sucupira esteve ali no canal do AG Fight, concedeu uma entrevista muito boa, cara, muito gostosa de se acompanhar, porque ele esclareceu com precisão o que aconteceu ali na luta entre Ian Garry e Carlos Prates, onde o Ian Garry levou a melhor, explicou o porquê que o Carlos Prates demorou de apertar o gatilho, né, foi muito mais paciente, mais calmo e deixou as coisas meio que sendo obrigado a ter que nocautear ali o Ian Garry entre o quarto e o quinto round, cara. Uma entrevista muito boa, espero que vocês gostem. E lembrando aqui, créditos totais ao AG Fight, retirei o trecho dessa entrevista do Pablo Sucupira. E se você quiser acompanhar o vídeo completo, né, o link vai estar aqui na descrição. Muito obrigado pela sua audiência e vejo vocês no próximo conteúdo. Cara, assim, falando de estratégia, rapidamente, pra eu falar da luta, eu acho que não só o chute, mas o Carlão era um cara que estava calibrando para acertar a mão do nocaute. E o Anguera estava preenchendo com golpes para não deixar o Carlos chegar nessa posição. Então o Anguera em momento nenhum calibrou golpes pro nocaute, ele ia jogando e o Carlos procurando o golpe, não conseguia chegar onde ele precisava chegar e o Gary ia pontuando. A gente tinha essa estratégia de fazer o Gary cansar um pouquinho, porque falava-se muito do gás do Carlos, eu sei quão bom é o gás do Carlos, então eu sabia que no quarto e no quinto round a gente ia crescer. O ponto decisivo pra gente foi o terceiro round. Que eu falei, Carlão, se você for perder a luta no começo para calibrar, a gente tem 2 rounds para perder, a gente não pode perder o terceiro round. Ou dentro dos 3 primeiros rounds, a gente precisa ganhar um. Ganhando um, o quarto e o quinto eu sei que a gente ganha. Então, a gente perdeu os 2 primeiros e no terceiro eu falei, Carlão, a gente precisa ganhar esse, cara. E a hora que o Carlão foi querer calibrar para não ter porrada, o Gary entrou na queda e fez um round mais agarrado. Daí o quarto e o quinto round a gente ganhou. Basicamente, eu acho que da estratégia do Carlão, que eu falei com ele, Carlão, a gente tem que lutar para nocautear, mas também tem que lutar para pontuar. Ele vem de 11 nocautes seguidos, então é difícil você falar para um cara que ele precisa pontuar quando toda a luta ele nocauteia. Tenho certeza que após essa luta ele vai entender, vai expandir um pouco a visão dele de luta e ele vai ver que tem caminhos para conduzir uma luta que não só através do nocaute. A gente vai pontuar mais, a gente vai tocar mais, a gente vai buscar mais o grappling. O Carlos mostrou que tem um grappling de altíssimo nível, é um verdadeiro faixa preta. O Flávio Auro faz um trabalho incrível com ele de defesa de queda. Ele vai começar a agredir mais na parede também. Então, acho que é uma luta que vai despertar um lado do Carlos Prates, que vai melhorar muito. E no lance da estratégia, eu acho que a gente vai ver um cara muito mais esclarecido nas próximas lutas. Estrategicamente, ele fez o que a gente imaginou que ele ia fazer, bater, correr. A gente sabia que a hora que o Carlos pisasse para bater, ele ia sair ou ia atacar. Mas o instinto de sobrevivência dele, eu achei que o quarto e o quinto round ele não ia aguentar. E foi muito pouco, cara. Foi um detalhe, assim, foi mais erro nosso. Eu acho que o Ian Garry fez o que a gente imaginou. Eu saí com a sensação que a gente perdeu pra gente, sabe? Então, eu achei que faltou ajustes nossos, assim. O Ian Garry foi o Ian Garry velho de guerra que a gente imaginou, que é um cara bom, é um cara esperto, é um cara que sabe vencer lutas, é um cara que, porra, ninguém conseguiu. O cara que chegou mais perto de nocautear ele foi o Carlos Prates. Então é um cara duro, é um cara que vai chegar perto do cinturão. Não sei se chega a ser campeão, não sei se ele tem o que precisa, mas é um cara muito duro, cara. E parabéns a ele, é um cara gente boa também, meu moleque, mas é gente boa, um cara que torce pro Brasil, um cara que eu respeito também. Vou torcer para ele quando não for contra brasileiros ou contra a gente. E logo mais a gente se vê de novo. Vai ter capítulo 2 essa história aí.